Fala galera, bem-vindos a mais um Análise Rápida. E no vídeo de hoje venho aqui comentar com vocês que um dos maiores problemas quando você vai fazer a conversão do seu modelo de carro aí, a combustão, com a gasolina tão cara, para elétrico, um dos maiores valores e trabalhos que você vai ter é realmente com a bateria, porque baterias de íon lítio são extremamente caras, mas e se você pudesse utilizar células de notebook, de baterias velhas de notebook recicladas para o seu carro? Isso seria bem mais barato e ainda seria totalmente ecologicamente correto. Mas será que isso é seguro? Pois é, fique agora no vídeo para entender tudo sobre isso. Pessoal, sim, de fato fiz um vídeo alguns dias atrás aqui no canal, onde comento lá de um rapaz, se não me engano lá do sul do Brasil, que converteu o seu Celta 2003 em elétrico, tá? E para isso ele utilizou algumas coisas não convencionais, como por exemplo, ao invés de utilizar um motor feito para conversão de carros em elétricos, não, ele utilizou um motor adaptado aí que é bem mais barato, tá? Não que seja barato, mas comparado a um kit de conversão oficial, ele é bem mais barato sim, um motor industrial qualquer para fazer esse tipo de conversão. E além disso, ao invés de comprar baterias de íon lítio, que seriam muito caras, novas, ele comprou primeiramente células e grandes packs aí de baterias de chumbo, tá? E vendo que isso não seria viável, tanto economicamente, teria que colocar muitas baterias ali, e principalmente em questão de tamanho e peso, ele não conseguiria uma autonomia tão legal com o tamanho que ele teria que colocar as baterias. Ele mudou para baterias de íon lítio, baterias de células de lítio convencional. Porém, ele não utilizou mais uma vez baterias novas e sim células de notebook recicladas. E eu falei lá no vídeo, falei que isso deveria tomar muito cuidado, mas não expliquei muito a fundo. E acabou que algumas pessoas vieram naquele vídeo comentar que não concordavam comigo, porque células de notebook são totalmente legais de utilizar, porque, mais uma vez, não são só mais baratas, mas também são ecologicamente corretas. E que filtrando bem, você poderia pegar uma marca de notebook, como por exemplo HP, Sony, Samsung, ótimas marcas de notebook, e pegar com isso ótimas marcas de célula para utilizar no seu carro. E aí, filtrando bastante, você poderia finalmente achar ótimas baterias de notebook com um preço bom para utilizar no seu carro. Mas não é bem assim, e eu vou explicar em detalhes tudo isso, por que eu não recomendo fazer esse tipo de coisa. Pessoal, mesmo que você pegue excelentes baterias de notebook, tá? Das melhores marcas do mundo, elas ainda vão ser baterias escolhidas pelas marcas para ser utilizadas em notebooks. E isso requer uma demanda muito específica, tá, pessoal? Mesmo que visualmente uma célula de bateria de notebook e uma célula de bateria, por exemplo, de um carro da Tesla seja igual, elas têm demandas energéticas que precisam ser supridas muito diferentes. E aí vamos pensar exatamente no quê? Pessoal, existem regimes que a célula é submetida. Por exemplo, vamos pensar em um notebook. O notebook ele tem praticamente a sua carga ali com o mesmo carregador sempre, então a célula vai precisar de receber sempre aquela mesma carga e sempre a mesma velocidade de carga ali de um carregador do notebook. Além disso, o notebook tem variações mínimas ali na quantidade de carga que ele vai usar. É claro, se você botar ele para renderizar um vídeo, for jogar um jogo no seu notebook, e claro, desde que ele aguente isso, ele vai sim utilizar mais baterias, mas não vai ser tudo de uma vez só. É uma coisa que é muito mais, ele aumenta a carga e ela se mantém constante no alto. Não é uma variação tão grande. Então, como você já ficou bem claro aqui, as células de notebook, elas são preparadas e elas são escolhidas mesmo pelas melhores marcas para serem células que vão serem submetidas ali a uma carga constante e também a uma descarga relativamente constante. Mesmo que tenha um pico grande de utilização, ele não vai ser aquele pico louco e nem muito grande. Vai ser uma coisa mais constante. Essa é a especificação feita pelas melhores marcas de notebook do mundo para suas células. E uma coisa muito importante, nem é tanto a taxa de descarga ali daquela bateria, mas a longevidade para a bateria do notebook não viciar. Isso sim. Porém, quando a gente pensa em carro, muda completamente essa história, pessoal. Num carro elétrico, a célula tem que ser capaz de ter uma taxa de descarga, ou seja, de entregar toda a bateria dela de uma maneira muito rápida pro meio que vai estar utilizando a bateria ali, no caso, os motores do carro. Como assim, pessoal? Vocês imaginam você andando a 20 por hora ou a 5 por hora no seu carro em um engarrafamento, o quão as baterias são exigidas bem pouquinho. Agora você imagina você fazendo um 0 a 100 num Tesla Model S Plaid, que vai 0 a 100 em 2 segundos. E mesmo assim um carro de 2 toneladas. O quão essas cargas são estressadas ao máximo e elas têm que entregar tudo o que elas têm em questão de segundos.
Ou seja, não são picos simétricos, né? Não são picos constantes, e sim aquela utilização muito mais variada na descarga da bateria. E na questão da carga, pessoal, é também bastante diferente. Como eu disse, você pode recarregar o seu carro aí num carregador convencional da sua casa, na tomada da sua casa, e aí vai demorar mais de 20 horas para carregar numa carga bem lenta, então uma carga bem mais devagarinha. Ou você pode carregar, por exemplo, o seu Tesla ou o seu outro carro convencional que utiliza uma bateria desse, que parece que é igual de notebook, e um carregador DC-DC, que vai carregar um carro que anda 500 km em apenas 30 minutos. Então uma taxa de carga muito alta. E o que eu quero dizer com isso, pessoal? Como vocês viram aqui, ficou bem explícito o que eu falei. Os carros e os notebooks têm demandas muito diferentes. E por isso, por mais que seja a melhor marca de notebook do mundo, notebook da NASA, ele sempre vai ser escolhido uma célula que é eficiente para um notebook e nunca para um carro. Então, se aquela célula, quando é nova, já não funciona para carros, por que você acha que depois de alguns anos, por mais que sejam excelentes células, elas podem ser recicladas e utilizadas em carros? Isso nunca vai dar certo, pessoal. E eu posso dizer com certeza que você não vai achar ótimas células para você utilizar em carros, em notebooks. Nunca vai acontecer. Por mais que você garimpe bastante, você nunca vai achar esse tipo de coisa, tá, pessoal? O pessoal costuma achar que células de notebook, esse tipo de célula 18650, são apenas ali, quando você tem que saber quantos volts ela tem, qual a capacidade máxima, a flutuação máxima de voltagem e a flutuação mínima, e também talvez a taxa de descarga para algumas pessoas, resistência interna quase ninguém vê, e tem outras coisas no datasheet, que é o manual de cada célula, que é gigante e mostra todos os parâmetros químicos, físicos e elétricos daquela bateria. E quando você simplesmente pega uma célula de notebook para reutilizar em um carro, você está jogando tudo isso fora apenas porque você passou ali num testador e viu que ela tem tantos miliamperes de capacidade. E não é bem assim, tá, pessoal? Outra coisa que eu posso deixar bem claro que você vai me falar então, Ivan, quer dizer que não serve, nenhuma célula de notebook serve para nada? Não, pessoal, serve para outras coisas que não exige uma demanda energética de um carro, tá? Para vocês terem noção, as células de carro, elas são, junto com alguns outros modelos ali de utilização, tem que ser as melhores células do mercado. Por quê, pessoal? Porque elas realmente têm uma demanda muito grande. Se você pegar uma célula, por exemplo, de notebook ou de outro veículo, ou de outro item, que não utiliza uma taxa de descarga tão grande, que não é feita para aquilo, e colocar num carro, pode acontecer de quando você acelerar tudo, a célula não dá carga para você conseguir jogar tudo para fora, ela acaba esquentando demais e entra em combustão, ou até para de funcionar a sua bateria, a BMS, que é a controladora, corte a sua célula, e vários outros problemas podem acontecer se você não utilizar a bateria dentro daquela especificação que ela foi feita. Um exemplo de coisas que você pode utilizar, por exemplo, nas células de notebook mais antigas, que você pode reciclar, é em power banks. Tem gente que faz power banks para carregar o seu celular, porque realmente é muito parecido ali o uso de uma power bank com um notebook, ou até, por exemplo, um carregador solar para sua casa. Tem gente que utiliza aí para fazer carregadores solares ali, aqueles carregadores que tem um acumulador de energia durante a noite, por exemplo, para você utilizar carregadores off-grid. Ou também, outra coisa que você pode fazer aí, até mesmo um no-break para sua casa com células de notebook, claro, desde que você teste e selecione essas células. E aí sim, de fato, é interessante, mas não para carros. Para carros e veículos elétricos em geral, ainda mais carros, tá? Precisam sim ser células específicas e eu não recomendo de jeito nenhum você fazer uma conversão utilizando células de notebook, tá, pessoal? Eu acho que eu deixei bem claro aqui. Se tiver mais dúvidas, tá? Deixe nos comentários. Se for uma dúvida muito comprida e complexa, como foi a do outro vídeo lá, eu prefiro fazer outro vídeo do que ficar escrevendo muitas coisas nos comentários. Eu acho que falando em vídeo fica bem mais fácil de compreender. Pessoal, basicamente esse foi o vídeo. Se inscreva no canal para não perder novidades como essa. Um forte abraço e até a próxima.